As histórias contidas em Mulheres que Correm com os Lobos precisam da escuta da alma. Entre na história, se reconheça. Clarissa adverte que deve-se ter alguma preparação antes de mergulhar nesse espaço psíquico tão rico, para que ele não se transforme numa armadilha de êxtase, de onde não se queira mais voltar, por ser muitíssimo agradável. Mas que seja como um mergulho numa água revitalizante. Preparada? La Loba, a mulher lobo. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem também que ela está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Albany, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com os caminhoneiros. Até Morelia, no México. Ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Ruezeira, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente e que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, o cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos dos rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Lobo ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, quer por atravessar um rio respingando a água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco,
O lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte. Porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. La Loba indica o que devemos procurar: os ossos. Os ossos representam a indestrutível força da vida. A ressurreição da mulher selvagem se dá quando La Loba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma, soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Reencontrar-nos com nossa própria alma é um mergulho profundo em nosso amor e não no amor da pessoa amada. Não é o amor do outro que vai te restaurar, mas sim o seu amor. É um trabalho solitário, realizado no deserto da psique, no deserto da alma. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. A casa de La Loba é o lugar onde o espírito das mulheres e dos lobos se encontram, onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira, onde as mulheres correm com os lobos. Toda mulher pode chegar lá. Os caminhos são os mais variados. A meditação profunda, a dança, a arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, de imaginar, o caminho das artes e também através da solidão intencional. Eu faço assim. Por períodos recolho-me em solidão, em diálogo comigo. Outras vezes me encontro nas poesias que me tocam, na dança que me liberta, nas rezas que emanam a minha espiritualidade. Busque você, mulher, suas mais livres expressões, sua arte. Sua potência virá para a superfície da sua pele. Faça. Nessa história, a mulher atravessa o deserto. O deserto pode ser compreendido como períodos de crise, grandes conflitos, a travessia dos vazios existenciais ou da aridez das emoções perturbadoras. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. O deserto, ele não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso. Muitas mulheres vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. A mulher pode ter chegado ao deserto em virtude de traumas, maus tratos, ou por não ter lhe sido permitida uma vida mais ampla ao céu aberto. Por isso, muitas vezes tem uma mulher a sensação de estar vivendo em um local vazio, vazio de sentido, ou mesmo sem nenhum sentimento de pertencimento. A mulher se entrega ao deserto e se sente morrendo. É drenada de toda a vida que tinha. Sua história, seus sonhos, seu corpo, só restam ossos, que são os valores mais fortes, o sustentáculo fundamental, o indestrutível da vida em si, que é a parte sábia da nossa psique. La Loba, ela recolhe esses ossos
e continua a caminhar. Os ossos são retirados do saco que ela carrega quando chega à caverna, que é um local protegido e seguro, onde pode ser ela mesma, sem ameaças e riscos. Podemos relacionar a caverna ao lar ou a um templo espiritual ou ao setting psicoterapêutico. Nesse ambiente seguro e fortalecedor, os ossos podem ser limpos com cuidado, removendo deles qualquer resquício ou dano. É o momento de juntar os cacos, de se cuidar amorosamente. E então, o fogo catalisador de processos intensos e profundos de transformação é aceso e começa a reconstrução. Observe que a mulher só pode se reconstruir porque vivencia o deserto. A morte de muito do que acreditava, muitas vezes dos seus sonhos, idealizações, e o luto pelas perdas que inevitavelmente acontecem. Cada osso é colocado no lugar certo, mas apenas depois de ser cuidadosamente limpo e cuidado. Em seguida, a reconstrução continua, conforme La Loba canta a música da vida. A música é algo essencial, mesmo quando cantada. A música ela precisa vir carregada de emoção, pois nossas emoções é que têm um papel fundamental no processo de reconstrução de nós mesmas. Foram elas, simbolizadas e expressadas na música, que trouxeram o lobo-mulher de volta à vida. A aridez emocional pode ser uma defesa frente a uma crise muito grande dentro desse deserto. A gente congela e prefere não sentir. Por isso que apenas retomando o contato com as emoções é que poderemos sair inteiras da crise. A vida retorna de forma instintiva, como um renascimento. O lobo mostra isso. Aos poucos, conforme o lobo se arrisca a caminhar pela sombra da situação enfrentada, que é a noite do deserto, agora fortalecido emocionalmente, é que ele pode crescer e ser verdadeiramente livre. Escapar de suas antigas amarras, correr para o horizonte do deserto, tomando uma nova forma, a forma da mulher. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez. Só quando permitimos conhecer o deserto, quando a crise nos transforma e extrai de nós nossa força, é que somos verdadeiramente transformadas por ela. Só quando tivermos coragem de nos permitir a desconstrução e, em seguida, a reconstrução, a morte e o renascer, é que poderemos correr sob a luz da lua para novos horizontes do deserto. Nos sentiremos livres e aí sim, vamos sorrir. Se fosse você caminhando no deserto, no lugar de La Loba, como seria? Ela carrega um saco de ossos. Podemos compreender os ossos como aquilo que temos de mais básico, aquilo que nos sustenta, que nos dá forma. Abra o saco que você carrega e retire os ossos, um a um. O que são os seus ossos? O que te sustenta? O que te faz continuar caminhando em meio à aridez do deserto? Aí reside sua força. Aí reside sua pulsão de vida. Aí está a sua potência. As metáforas dessa história ilustram o processo de desenvolvimento da mulher em seus plenos sentidos selvagens, femininos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos,